Olá, galerinha linda do meu coração, como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres, contentes e felizes, seja na companhia da sua família, seja na companhia dos seus amigos, seja na escola, na rua, na sua casa, não importa onde você esteja. O importante é que você esteja com Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo aí do seu lado, fazendo companhia para você. E aí, prontos para mais um pedacinho dessa bela história bíblica sobre a vida de Josué? No nosso último encontro, eu contei para vocês sobre o que aconteceu lá, sobre o pecado de Acã, que Deus tinha pedido para o povo de Israel, depois que eles adentrassem, conquistassem Jericó, que era para eles eliminarem tudo. Mas os despojos, ou seja, o ouro, a prata, pedras preciosas, era para eles trazerem para o tabernáculo e consagrar ao Senhor. Mas Acã foi lá e pegou algumas coisas, falou, ninguém tá vendo mesmo, não tem problema não. Ele pegou e escondeu dentro da sua tenda os despojos. Ele pegou uma capa babilônica, pegou ouro, pegou prata, escondeu lá dentro da tua tenda. E aí o que o Senhor Deus fez? Mostrou, o povo de Israel foi guerrear contra Ai, que foi a cidade seguinte, que eles tinham que conquistar para poder chegar a Canaã. E aí eles não conseguiram. Por quê? Porque tinha coisa errada ali no meio do povo. E Deus mostrou quem é que tinha feito coisa errada. E aí, nós vimos que Acã, junto com a sua família, com tudo que ele tinha, Deus falou, apedreja e põe fogo. Então, às vezes a gente fica pensando bem assim, uma mentirinha só, não tem problema não, é só uma mentirinha. Não vai acontecer nada não. Só falei pra mamãe que eu não fui pra casa do meu amigo, não, mas eu fui. Eu peguei o lápis, mas falei que não foi eu, só uma mentirinha. Já imaginou? Se Deus punisse hoje as pessoas como punir na época da lei? Por quê? Depois que Jesus veio, morreu na cruz, e ele abriu os braços e falou, Pai, está consumado, e o véu do templo foi rasgado, ali foi rasgado o quê? A época da lei. E ali começou o quê? A graça. Então nós vivemos na época da graça. Então, até aquele momento que Jesus falou está consumado, até aquele momento, tudo que era errado que o povo fazia, eles tinham que ser punidos conforme a lei. Mas depois que Jesus veio, ele falou o quê? Lá em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Deus o Pai é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e toda injustiça. Então, todas as vezes que a gente erra, mas que nós pedimos perdão no nome de Jesus para Deus o Pai, Ele nos perdoa. Então, nós vivemos o quê? Na época da graça. Agora, imagina, as mentirinhas diárias que todos nós pegamos. Não adianta falar besteira, porque a Bíblia fala, Romanos 3,23, que todos pecaram e todos estão destituídos, ou seja, afastados de Deus, precisam de Deus. Então, todos nós acabamos pegando mentira, fazendo alguma coisa que desagrada a Deus. Então, isso faz a gente pensar também na história de um menino, do Julinho. O Julinho, lá ia passando pela estrada junto com o pai dele, perto de um pomar de maçã. E aí o pai dele falou bem assim, Julinho, olha que maçã bonita, vamos pegar essas maçãs. Aí ele falou bem assim, fica vigiando aí. Olhou para um lado, olhou para o outro. Não tá vindo ninguém. Eu vou pular a cerca e vou pegar as maçãs. Aí o Julinho, não, papai, não faz isso não, isso é errado. Ele, não, menino, você só vigia, a gente pega as maçãs e tá tudo certo. Aí o Julinho, ninguém tá vendo. Ele, papai, o senhor olhou para um lado e para o outro, mas o senhor esqueceu de olhar para cima. Porque o papai do céu está vendo o que o senhor está fazendo. E aí o pai dele tomou um susto, falou, é verdade, meu filho? E desistiu de fazer aquilo. Então, quando o povo de Israel havia prometido, que não ia fazer coisas erradas, até o nosso versículo da lição passada foi, não furtarás, não é? Não, nós não devemos o quê? Furtar.
furtar. Aquele que furtava, não furte mais. Que foi Efésios 4:20. Então, depois que isso aconteceu, o povo de Israel, a história que eu vou contar para vocês hoje, é a história dos gibeonitas, que tá aqui, ó. Tô aqui com a minha Bíblia aberta, no livro de Josué, no capítulo 9. E o título tá escrito bem assim, ó, os gibeonitas enganam Josué, que faz com eles uma aliança. Então, depois que isso se passou, aí tá aqui, ó, o capítulo 9, versículo 1. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam da além do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus e os heveus e os jebuseus se ajuntarem em comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Então, depois que eles souberam da vitória que Josué tinha tido contra Jericó e contra Ai, porque primeiro eles foram guerrear e não deu certo, porque tinha coisa errada. Mas aí depois Acã foi acusado, foi punido, e aí Deus falou, pode ir, Josué, que eu vou contigo, o anjo do Senhor está contigo. E ele venceu a cidade de Ai também. Então todos esses outros povos falou, opa, esse povo é poderoso, o Deus deles é poderoso. Então nós precisamos nos unir contra ele. E aí os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera em Jericó e Ai, usaram também de astúcia contra Josué. Então vamos lá a nossa história de hoje. O que eles fizeram? Ó, foram e se fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos sobre seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados, e veste velha sobre si. E todo o pão que trazia para o caminho era seco e bolorento. E viram a Josué ao arraial, a Gigal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel, vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. Então, o povo de Gibeon chegou até Gigal. Eles eram um povo que eles estavam a 3 dias de distância. A cidade de Gibeon estava a 3 dias de distância de Gigal, de onde o povo de Israel estava acampado. E aí, o que eles fizeram? Eles vestiram roupas velhas, colocaram sapatos velhos, rotos no pé, pegaram o pão já amanhecido de vários dias, se sujaram, colocaram roupa suja, remendada, e foram até Josué, perante os líderes de Israel, e falaram, né, quando eles chegaram lá, Josué, chegou aquele povo todo cansado, como se estivesse vindo de longe, e aí Josué pegou e perguntou para ele, ó, para eles, de onde vens? De onde é vocês? Eles falaram, ó, a gente veio de muito longe, de distante. Nós soubemos que vocês derrotaram os povos de Ai, de Jericó, e nossos líderes, nossos anciões, pediu para que nós fizéssemos concerto com vocês, para que vocês não nos façam mal. E aí Josué e os líderes viram aquele povo todo sujo, todo, né, cansado, com aquele semblante cansado, e fez acordo com eles. Josué, ele se esqueceu do quê, ó? Então disseram a Josué, nós somos teus servos. E Josué respondeu, quem sois vós e de onde vendes? E eles se esqueceram o quê? De consultar a Deus. Josué e os líderes de Israel esqueceram de pedir para o Senhor, mostrar para eles quem realmente era aquele povo. E Josué simplesmente fez acordo com eles, ó. Então tá aqui, ó, no versículo 11, pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram dizendo, tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, ide ao encontro e dizei-lhe,
nós somos vossos servos, fazeis, pois, agora concerto conosco. E aí eles pegaram o pão e mostraram para eles, ó, este pão tomamos quentinho das nossas casas para a nossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós. E ele aqui agora já é seco e bolorento. Josué ainda ficou assim, né, meio assim, mas quando ele viu, né, os homens falando, ele acreditou. Então, ó, aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. Então, os líderes e Josué não pediram conselho. Falou, ô Senhor, esse povo é de longe mesmo, o que nós devemos fazer? E Josué, ó, aqui o versículo 15, ó, e Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Então, ó, eles foram e falou, não, nós juramos perante o nosso Deus que nós não vamos fazer mal para vocês quando a gente passar pela terra de vocês, já que vocês são de longe. Mas aí, ó, no versículo 16 fala, e sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Então, depois que Josué, né, fez concerto com eles, aqueles homens se revelaram quem eles realmente eram. E aí, Josué descobriu que o quê? Que eles moravam ali, pertinho. Aí, ó, porque partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao 3º dia, e sua cidade era Gibeão, e Sefirá, e Berontê, e Kiriat Jeraim. Então, quando Josué chegou lá, né, passado 3 dias, eles voltaram lá para a sua cidade. Aí Josué descobriu que eles não moravam tão longe assim, que eles moravam ali perto, questão de 3 dias de onde Josué e o povo de Israel estava. Mas Josué ficou muito nervoso quando ele descobriu isso. Ele foi e falou, olha só o que ele falou. E os filhos de Israel não feriram, porque os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes, falando assim, Josué, agora, né, e os príncipes de Israel, agora nós não podemos lutar contra esse povo, porque vocês fizeram juramento de não ferir eles. E Josué os chamou e falou-lhes dizendo, por que nos enganastes? Dizendo, muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós. Agora, pois, aí Josué ficou nervoso e lançou maldição sobre os gibeonitas, ó. Agora, pois, sois malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água para a casa do meu Deus. Então Josué falou, então já que vocês são daqui perto, e vocês fez jurar que eu não invadiria, não fazia nada com vocês, então agora vocês serão o quê? Os nossos servos, ou seja, nossos escravos. Vocês é que vão rachar lenha, vocês é que vão tirar água, vocês é que vão fazer aquele serviço para o povo de Israel. Então eles responderam a Josué, porquanto com certeza foi anunciado aos teus servos que o Senhor teu Deus ordenou a Moisés, seu servo, que vos desse toda essa terra e destruísse todos os moradores da terra diante de vós. Tememos muito por causa da nossa vida e por causa de vós. Por isso nós fizemos assim. Deus falou, nós fizemos isso porque nós ficamos com medo. A gente ouviu falar de que Deus falou para o servo de vocês, o líder anterior de vocês, Moisés, que ia conquistar essa terra, que era para acabar com todo mundo. Então a gente ficou com medo e por isso a gente fez isso. Eles fizeram o quê? Contaram uma mentira. E eis que agora estamos na tua mão. Faz aquilo que te pareça bom e reto que nos faças. Assim, pois, lhe fez e livrou das mãos dos filhos de Israel e não os mataram. E naquele dia, Josué os deu como rachadores de lenha,
tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que escolhesse. Então, eles se tornaram o quê? Escravos do povo de Israel. Mas a história acabou assim, lavamos nossas mãos, agora nós vamos ser escravos, né? Vamos ser servo deles, mas ainda bem que eles não vão nos matar. Será que acabou assim a história? Não, Nanina, não. Não acabou assim não, sabe por quê? Porque ali havia o quê? Eu não li lá no começo que havia os heteus, os jebuseus, os amorreus, os gigazeus. Havia o quê? Outros príncipes. E esses outros príncipes, desses outros povos, ficaram revoltados com os gibeonitas. Por causa dos gibeonitas terem feito aquilo, né? Terem feito acordo com Josué. Eles falaram, então quer dizer que eles foram e fizeram acordo com Josué? Então agora nós vamos o quê? Entrar em guerra contra os gibeonitas. Então, aí aqui no capítulo 10 fala, Gibeão é sitiado por 5 reis. Então, sucedeu que ouvindo Adonisedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara a Ai e a tinha destruído totalmente e fizera a Ai e ao seu rei como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas, estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Orão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jamute, e a Jafim, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo, subi a mim e ajudai, e firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então eles falamos, vamos ferir os gibeonitas, porque eles passaram a perna na gente. Eles foram e agora eles estão o quê? Amiguinho de Gideão. Então vamos ferir a este povo. E aí, o que foi que aconteceu? Eles entraram em guerra contra os gibeonitas. E aí, quando eles estavam, eles declararam guerra contra os gibeonitas, o que os gibeonitas fizeram? Foram lá reclamar para Gideão. Falaram bem assim, Gideão, foram reclamar para Josué. Josué, agora você fez acordo conosco que ia cuidar da gente. Então, os outros reis estão querendo lutar contra nós. Então, nós precisamos da sua ajuda. Então, tá aqui, no versículo 6. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gigal, dizendo, não retire as tuas mãos dos teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos, ajuda-nos, porque todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então, subiu Josué. Então, Josué fez o quê? Ele foi ajudar os gibeonitas. Então, Josué subiu e foi, subiu Josué de Gigal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué, não os temas, porque eu tenho dado na tua mão, e nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo desde Gigal. Então, Josué falou, vamos à batalha, gente. Já que nós fizemos acordo, então nós temos que honrar nosso acordo. Então, vamos contra o povo de os outros 5 reis. E o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande ferida em Gibeão. E seguiu-os pelo caminho que sobe ao Bet-Horon e os feriu até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras
até Azeca, e morreram, e foram muito mais os que morreram das pedras de Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Então, quando Josué saiu à batalha, Deus mandou uma chuva saraiva. Chuva saraiva, crianças, é chuva de granizo. Né? Aqui aonde eu moro, em São Paulo, tá tendo muita chuva de granizo. E tem uma semana atrás aqui, na cidade onde eu moro, que choveu chuva de granizo assim, que o tamanho das bolas de granizo era assim do tamanho de uma bola de ping-pong. Nossa, foi um arraso aqui, não só na minha cidade, como em outras cidades circunvizinhas, porque estava muito quente, né? Quando o tempo está muito quente, que vem aquela chuva forte, então sempre vem chuva de granizo. Então veio uma chuva de granizo, né? Uma chuva de pedras que matou, derrotou todo aquele povo. Mas eram muitos soldados. Então, houve o quê? Um outro grande milagre para o povo de Israel. Porque foi chegando o final do dia e durante a noite era difícil para eles batalharem. Então, eles precisavam o quê? De que continuasse o dia claro. E Josué orou. Então, tá aqui no versículo 12. Ó. Então, Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu aos amorreus na mão dos filhos de Israel. E disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro dos reis? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Então, o sol e a lua pararam no meio do dia. Então, era como se o meio-dia, o relógio ficasse parado ali no meio-dia por 3, 4 horas. Até que todo aquele povo foi vencido. Ó, e tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial de Gigal. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Então, olha só que coisa maravilhosa. Através de um pedido de um homem, um servo de Deus, Deus parou o sol e a lua. E aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: acharam-se os 5 escondidos numa cova. Disse, pois, Josué: arrojai grandes pedras e a boca da cova, e ponde sobre ela homens que o guardem. Porém, vos não detenhais, segui os inimigos e feri os que ficaram atrás. Não os deixai entrar em sua cidade, porque o Senhor vosso Deus já vos ei-lo em nossas mãos. Então, todo aquele povo foi derrotado. Por quê? Porque o Senhor estava com Josué. Que coisa maravilhosa, não é, crianças? Quando a gente não fica esperando as coisas acontecerem do jeito que a gente quer. Então, ó, os gibeonitas enganaram Josué quando queriam dizer que tinham vindo de um país distante. Nós também, né, assim como os gibeonitas eram inimigos do povo de Israel, nós também temos um inimigo. Quem é esse inimigo? Esse inimigo é o diabo, é Satanás. E ele está sempre querendo nos enganar. Engana as crianças que não são salvas, dizendo para não acreditarem que elas são bastante boas para irem para o céu. Ele também engana, fazendo crer que elas não precisam crer no Senhor Jesus como seu salvador pessoal. Engana também as meninas e meninos salvos, levando-o a pecar e fazer coisas que desagradam a Deus. Ele quer que sejam desonestos, que falam mentiras, que seja desobediente em casa, na escola, de modo que as outras pessoas, vendo isso, não queiram ser crentes, se
os crentes são assim, né? Fala bem assim, essa criança aí diz que tem Jesus no coração, mas ela faz esse monte de coisa errada. Aqui esse negócio de que Deus muda a vida da pessoa, não muda nada. Olha lá, ele diz que a crente continua fazendo tudo isso errado. Então Satanás procura com toda a sua força fazer com que vocês não vivam para Jesus, que vocês mintam, façam coisas erradas, assim como os gibeonitas fizeram com o povo de Israel. E que nós podemos fazer para não cair nessa armadilha de Satanás? O nosso versículo de hoje, fala sobre isso. Olha só, o nosso versículo. O que está falando aqui, À tarde, pela manhã e ao meio-dia, farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Salmo 55 e 17. Então, quando eu faço coisas erradas, eu tenho que levar as minhas queixas até o Senhor Deus. Em nome de Jesus, eu falo, Jesus, olha, eu tô aqui pedindo ao Senhor perdão por tudo de errado que eu fiz. Então, você não pode deixar de todos os dias pedir a Deus que Ele perdoe os seus pecados através de Jesus. Então, se você já tem Jesus no seu coração, você tem que fazer oração de confissão de pecado. Todos os dias, no final do dia, antes de você dormir, você agradece a Deus pelo dia e pede perdão por tudo aquilo que você fez. Quando você levanta de manhã, você agradece a Deus por mais um dia de vida que Ele está te dando e pela boa noite de sono que Ele te deu. Então, uma menininha, a Sara, a amiguinha dela perguntou, Sara, por que você faz oração a Deus todos os dias, né? E ela falou, porque eu sei que Ele ouve e eu gosto de orar a Ele. Ela respondeu, mas como é que você sabe que Ele te ouve? Perguntou para ela a outra amiguinha. E aí ela pôs a mãozinha no coração e respondeu, porque há alguém aqui que me diz isso. Então, a Sarinha, ela estava certa. As crianças salvas que tem o Senhor Jesus morando no seu coração, Ele nos fala em segredo que estamos salvos, porque Ele morreu na cruz pelos nossos pecados. E Ele promete também ouvir quando nós oramos, né? Nós temos um grande Deus, crianças, e é extraordinário o que Ele faz quando vamos ter com Ele em uma oração de fé, que é aqui, Então, a todo momento você tem que falar com Ele, à tarde, pela manhã, ao meio-dia, farei as minhas queixas, ou seja, eu vou falar tudo que eu quero, tudo que eu preciso, tudo que eu fiz de errado, e vou me lamentar. Lamentar é o quê? É eu falar, Senhor, olha, hoje eu pisei na bola, hoje eu não fiz nada que te agrade. E Ele ouvirá a minha voz. Salmo 55 e 17. Então, quando eu falo com Ele, Ele me ouve. Então, se você aí, do outro lado, tem feito coisas erradas, né? Tem pegado mentira, assim como os gibeonitas pegaram, tentado enganar os outros, peça a Deus, fala com Ele, que Ele vai te ouvir. Então, eu agora vou fazer uma oração aqui, e vocês também aí do outro lado, quem já tem Jesus no coração, faça uma oração de confissão de pecados. E você que ainda não tem Jesus no seu coração, você ore junto comigo, aceitando Ele como seu Senhor e Salvador. Sabe por quê? Porque o Senhor Deus, Ele é misericordioso. Quando às vezes você pede ajuda para Ele, Ele te ajuda. Mas Ele fica bem assim, mas espera lá, eu enviei o meu filho para que através do meu filho, eles aceitando o meu filho como Senhor e Salvador da vida deles, eu pudesse perdoar os pecados dele. Como é que Ele quer que eu o ajude se Ele ainda não tem o meu filho dentro do seu coração? Então você tem que primeiro pedir para Jesus entrar no seu coração, ser o seu Senhor e Salvador, e depois que você fazer isso, você fazer uma oração de confissão de pecado, porque Ele não tem como te perdoar. Como é que Ele vai te perdoar se você ainda não crê que o filho dele é seu Senhor e Salvador? É simples você fazer isso. Não tem segredo. Então vamos lá. Querido Deus,
Eu te peço, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor perdoe os meus pecados. Senhor Jesus, eu confesso que sou pecador. Eu confesso que tenho feito muitas coisas erradas, tenho tido pensamentos, tenho falado coisas, tenho tido atos, tenho visto coisas que não são do seu agrado. Mas eu te peço, Jesus, venha entrar no meu coração, venha ser o meu Senhor e Salvador, para que eu possa ter os meus pecados perdoados e eu possa um dia morar no céu contigo. Querido Jesus, muito obrigado pelo Senhor ter dado a sua vida por mim ali naquela cruz. Por tudo te agradeço. Amém. Então, turminha, quando você faz essa oração, o Senhor, Ele te escuta. Olha só a musiquinha que eu trouxe para cantar aqui com vocês, ó. Escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer, passo a passo, com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer, passo a passo, com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Então, o único que pode nos defender do pecado, o único que pode nos defender do nosso inimigo, que faz com que a gente peque, é só o Senhor Jesus. Então, agora que você já pediu para Ele entrar dentro do seu coração, pode ter certeza que Ele vai te ajudar a ter força, a obedecer a sua palavra e a fazer aquilo que é certo. Bom, turminha, esse foi o nosso vídeo de hoje. Mais um pedacinho da história da vida de Josué. Eu aguardo vocês no nosso próximo encontro, que daí eu vou estar encerrando essa série de lições sobre a vida de Josué. E vamos começar uma outra série, tá bom? Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreve, aperta lá o sininho na opção todos para que todas as vezes que eu postar vídeo, o YouTube te notifique. Curta, comenta, compartilha, siga também o canal na rede social, que a professora Esther está começando assim a entrar nas outras redes sociais, e eu aguardo vocês, tá bom? Um beijo, até o nosso próximo encontro.